Fala, nação corintiana, hoje vamos ver aqui o jogo aberto e aí todo o sangue dos rivais, dos antes do Corinthians, sangrando porque Carrijo e Depay estão chegando, Leila pedindo fair play financeiro, choradeira sem tamanho, o Palmeiras que até hoje não pagou o Juventude, né? Tá chorando fair play financeiro, falando de mal pagador, né? A hipocrisia. Então, vamos ver aqui o jogo aberto Rio. Vamos ver aqui o jogo aberto, falando sobre a chegada de Depay, que não chegou ainda, né? Vai chegar, fez exames médicos na Holanda, e o Carrijo, que já desembarcou em São Paulo, e já esses dois grandes astros aí do futebol internacional vão estrear pelo Timão para fazer o Coringão sair dessa zona de degola e rumar voos mais altos como o Gavião, que merece estar sempre no topo. Então, gosta do conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no canal Timão na Rede e ficarem bem informados sobre o Coringão. Vamos pro vídeo. Ainda bem, quando ele sai, normalmente ele vai até o CT do Corinthians, vai longe, não é? Pra falar sobre contratações, mercado da bola, expectativa, Copa do Brasil, jogo com o líder Botafogo no final de semana. Tá demais, hein, Capela? Ó, tá se arrumando, se ajeitando, só na estica. E aí, Capelani? A barriga foi pro papo, a barriga foi pro papo. É assim que tem que fazer, Rê. Beijo pra você, abraço pra todo mundo, uma ótima semana e vai Corinthians! E olha, gente, atenção, estamos aqui hoje especialmente no CT porque tem muita informação importante e ó, é hoje. Não, peraí, Capela, é hoje o quê? Não é quarta-feira sim, quarta-feira é o grande jogo, a Copa do Brasil, aquela história toda, só que o Corinthians hoje tem um jogo fora de campo. É isso aí que vocês ouviram. Hoje, o Corinthians tem até hoje para conseguir regularizar as duas novas contratações. André Carrijo, que por sinal a matéria do Chiari com o Vagnão maravilhosa. Nós ouvimos o Carrijo aqui na chegada, já está aqui no CT instalado, já passou por exames médicos, contrato até o fim da temporada que vem. Ao longo do debate consegui explicar, mas só para dar um spoiler, o porquê que ele não assinou um contrato tão longo assim. É um jogador que a comissão técnica já conhece de longa data, só que é um jogador que tem um outro probleminha físico ali e tal, então Augusto Melo preferiu não dar um longo contrato, então o contrato dele vai até o fim de 2025, mas tem metas. Se ele conseguir bater essas metas, aí ele, consequentemente, ele renova o seu contrato. Corinthians tem até hoje para conseguir regularizar Memphis Depay e o Carrijo, que já chegou no Brasil, para, consequentemente, ter esses dois jogadores na decisão da Copa do Brasil, não só na sua semifinal, mas se eventualmente, não só nas quartas de final, mas eventualmente se o Corinthians conseguir passar para uma semifinal, esses dois jogadores podem ficar à disposição. Então é um dia D, crucial para o torcedor corintiano cruzar os dedos, criar expectativa, contar com a chegada de Memphis Depay e de André Carrijo, que já está no Brasil, para que esses dois atletas possam ser regularizados e, consequentemente, fiquem à disposição numa eventual semifinal de Copa do Brasil. Outro ponto muito importante, Mateuzinho e Kaká. Os dois jogadores não treinaram entre os titulares neste último fim de semana na pausa para a data FIFA. Nesse meio de semana a mesma coisa, afinal de contas, os dois não poderão jogar, estão suspensos pelo cartão amarelo. Então é o Corinthians com alguns problemas e ao longo do debate a gente vai atualizar. Direto do CT, Joaquim Grava, porque essa semana, fora e dentro de campo, é vai Corinthians eles, Renata Fã! Muito bem, Capela, tá animado, mas você não supera o Ronaldo. Ronaldo é o número 1 em termos de empolgação, adrenalina, olha só. Literalmente torcedor aqui nesse momento. Ronaldão, Depay, Carrijo, Copa do Brasil, perspectivas positivas, tá animadinho. É só um personagem, você não é. Não, ele não é personagem não, aí é de verdade. Vocês estão percebendo das minhas atitudes que eu sou corintiano? É isso? Então deixa eu falar. Sinais, Ronaldo, haverá sinais. Que segunda-feira, que coisa linda de segunda-feira. Quando te chamo de clubista. Eu nunca fiquei tão feliz em encontrar vocês assim, né? Por quê? Porque esse ano só foi pancada na segunda-feira. Agora, essa segunda-feira aqui... Ainda bem que não teve jogo no final de semana. Não, como não teve jogo? Não, dos homens não. Ou só falou do Corinthians, velho. O mundo só falou... Como assim dos homens não? Porque as mulheres jogaram, as meninas, passaram, as as meninas passaram pelo pau, perderam o jogo, mas no agregado passaram. Ou não, você esqueceu que tem futebol feminino. As meninas, elas vão pra final e elas são brabas mesmo. É a verdade. E é contra o São Paulo, hein? Não entendi de novo. São Paulo e Corinthians na final das... Que mundo que você tá? Não, eu tô tudo empolgado. Eu queria falar com vocês. Tá bom, Depay e Carrijo. Isso, eu queria falar pra vocês. E até aí o tal de fair play que falaram aí, o tal de fair play financeiro. A Leila vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui. Achei legal. Ela já pagou juventude?
Não é? Não. O Casares já pagou o... Rona, tá todo Eu tô mundo sabendo devendo mais na um. praça, é melhor nem falar sobre Então, eu isso. só falo do Corinthians. É porque o fair play financeiro, o Corinthians... Que é o que deve mais, né? Não, mas isso ela falou pro John Textor, isso é recado pro Textor. Pra falar tem que estar em dia, não tá. O Casares já pagou o Leão. Porque estão sabendo, até o Leão tá devendo pro Leão. Leão, Rogério Ceni, Dorival. O que é isso, velho? Então, deixa eu falar agora do Depay. O que esse cara fez na minha vida e na estrutura da minha vida. Esse cara O que esse holandês fez? E o Carrinho, eu fui buscar ele de manhã lá no aeroporto. Ele é rápido, hein? Ele é rápido. E ele é tão rápido, que ele já estava no CT. Então eu só perdi a viagem. Agora sim, uma coisa... Não, mas valeu a pena. Não, valeu o sorriso, né? Valeu o sorriso. E assim, pra adiantar vocês do que foi esse final de semana, uma coisa mais linda, porque eu vi todo mundo chorando. E eu aprendi uma coisa que vocês, como jornalista, não aprenderam. O quê? A fazer contrato, os caras estavam falando na rede social, fazer contrato com não sei o quê, do plano de saúde, com seguro família, com seguro Minha Casa Minha Vida. Eu tava ouvindo os caras cada uma. E é tudo anti-Corinthians. Isso é coisa do Chico, coisa do Chico. Porque não fizeram isso com o Rames e não acharam o Rames, né? Pra pagar o Rames também não fizeram nada. O Borja, quando veio pro Palmeiras aqui, não fizeram nada também. Então, quer dizer, eles não lembravam que passaram outros jogadores nas histórias aqui dos times. Eu lembrei. E aí, vendo isso, eu vi o desespero dos adversários, menina. E o sorriso maroto desses meninos aqui. Tô até pedindo a volta do jogo tá aí, bom, que eu não né? sei se vai voltar. São jogadores que, para não cair, tá bom, né? Pra salvar, assim, o Corinthians. Olha lá, o desespero. Ó. Tá bom, né? Deixa eu ver a sua são cara. jogadores assim, pra salvar Agora o falando Corinthians, sério, planejamento, tá bom, o que tá todo mundo questionando, nossa, mas olha o dinheiro que tá sendo investido, isso vai ter que ser pago. Mas não seria um prejuízo maior, por exemplo, cair para a Série B, perder as receitas completas da televisão? Não é melhor investir agora e tentar salvar ainda alguma coisa? E tá chegando um nome, esse Depay, gente, é um jogador conhecido na Europa. Até eu vi hoje o Marca, eu não achei legal o comentário do Marca, que o Depay, como outros jogadores do Atlético de Madrid, tá indo para clubes menores do que o Atlético de Madrid. Não, ele está lá na casa. Não, eu não achei legal. Porque é desconhecimento, os caras não sabem qual é a realidade. E pro Corinthians, tá recebendo um jogador de alto nível. Um jogador que vai resolver esse problema de finalização. Esqueceram até essa data FIFA. Isso que eu acho lindo demais. Agora, outra coisa assim que eu tenho que chamar a atenção. Ô, Augusto, anuncia o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo aí, o Messi. Anuncia, só pra ver o pessoal se emborrar todo aí. Vai, tia, só de sacanagem. Ó, eu só tô olhando o semblante de João Pedro Sgarbi. Qual é o problema, Ele quer anular Sgarbi? o jogo. O que você detectou de errado aí? O meu maior inimigo agora na Terra se chama Augusto Melo. Porque tava tão legal o Ronaldo quietinho, cara. Ele tava quietinho, ele chegava aqui triste, quietinho. Olha o que o Augusto foi fazer, agora não vai parar quieto, ficar gritando. Despertou a fera. Cara, é falou 8 insuportável. minutos. Não, ele falou 8 minutos e Tudo isso? Eu já posso ir embora, Não, é melhor você ficar um pouquinho mais. Mas, Rei, brincadeiras à vou tomar mais parte, uma. pra mim é uma grande contratação do Corinthians. O Corinthians precisa, nesse momento, que tá quase ali caindo, tá na zona de rebaixamento, de jogadores pra chegar e decidir. E pra mim, Depay e Carrilho, o Ronaldo já achou que era um drink, Carrilho, né? Chegou aqui falando, é bom, então. Mas são jogadores que vão chegar e decidir, eu tenho certeza disso. Então o Corinthians precisava disso. Lógico que entra nessa situação financeira também de que, putz, como um clube que tá devendo bilhões de reais. Devendo pro Leão. Não, mas o seu time deve bilhões. A dívida do seu time é bilionária. Você tem que pagar arena, marmita, tem que pagar E tudo se lá. cair com os caras, ele vai... Então, esse é o ponto. Existe esse Mas é um risco. risco. É um risco. Só que eu concordo com você. Pra mim, você tem que correr esse risco pra não cair. O prejuízo de ter um Corinthians na Série B é muito maior do que ter um Corinthians na Série A. Então tem que contratar jogador. O Ronaldo fala uma frase aqui que é muito famosa no futebol: o gol é caro. E o Corinthians precisa de jogadores que saibam fazer gol. Porque o Galo cria oportunidades, os atacantes não estão sabendo aproveitar. Com Depay, Carrilho, Thales Magno também jogando ali no ataque, eu tenho certeza que esse problema do Corinthians vai ser resolvido. São boas contratações. Eu quero saber se você está tão otimista assim, Chico Garcia. Eu tô. Contratação de altíssimo nível, contratações de altíssimo nível. E aí a gente pega recentemente o que o Corinthians trouxe, já tem uma espinha dorsal aí muito interessante, né? Você tem o Hugo Souza no gol, que chegou decidindo, o André Ramalho fixado, o Alex Santana, que machucou, mas vai voltar em menos de um mês aí, que foi um cara que tomou conta da posição ali no meio, e um ataque com Thales Magno, Carrijo e Depay, com o Rodrigo Garro armando esse time, muda completamente o patamar da equipe. A questão financeira, é claro que é discutida, mas eu penso o seguinte, para você se sobressair no futebol, para você, inclusive, angariar receita no futebol, o que você tem que fazer? Você tem que investir no futebol. E muitas vezes, lamentavelmente, isso é uma realidade brasileira, você gerar capacidade de endividamento. Muitas vezes os clubes têm dívidas tamanhas
que o crédito no mercado ele não é permitido. O que o Corinthians precisa fazer nesse momento? E está conseguindo via patrocinadores. Conseguir bancar contratações desse nível, porque esses caras vão vender camisa, vão lotar a arena, que tudo bem, você tem uma questão do fundo lá, que a bilheteria não vai só para o Corinthians, mas você tem capacidade de angariar mais patrocínios, mais receitas. Então, quando você está com dívida no futebol, acho que é o único lugar no mundo. Você gera mais endividamento para poder ter o retorno. Porque o Corinthians ainda pode ganhar uma Copa esse ano, por que não? Investindo dessa maneira no time, ganhando uma Copa, você recebe em premiação. Então, investir no futebol te dá retorno ali na frente. Claro que você tem uma questão de fair play, das dívidas do clube, tudo isso é uma outra questão. Agora, tecnicamente, excelentes contratações de criatividade. Aí a gente precisa valorizar o Fabinho Soldado, que é um cara que o Augusto Melo deu a chave do vestiário e ele tá sabendo contratar. Também é, Ronaldo. E aí o quê? Fabinho Soldado, que você falava bem dele aqui. E aí, você acha que eu vou ficar triste? Dava moral pra ele aqui. Não, mas ele tá bem, Se ele anunciar lá na Europa agora que tá indo atrás de... Pô, aí o que falar É difícil concordar com o Ronaldo, mas uma coisa você foi muito que bem é aqui. difícil, Bibi? Não, eu vou dizer um assunto muito sério. Você falou aqui que o Corinthians conseguiu movimentar mesmo o futebol, e é verdade. Ninguém mais falou em impeachment, ninguém mais falou de Série B, só se fala em contratações. Por quê? Hoje, o torcedor do Corinthians, ele precisava ter alguma coisa, um apoio, para acreditar que pode permanecer na Série A, que vai ter mais força para chegar numa decisão. Porque agora, quando se passar, por exemplo, na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, cada vez são adversários mais difíceis. Então, é uma motivação. Eu concordo com você. O Corinthians, ele roubou a cena nos noticiários. Acabou a farra. É só ele. É só o Corinthians que... Mas gente. Mas é. Ulisses, Acabou a não tá farra. trazendo... E outra coisa, não tá trazendo qualquer jogador. Ah, veio o André Ramalho, ninguém conhecia, chegou, jogou, muita gente elogiando. Mas são dois jogadores conhecidos, experientes. Isso é um O risco é contrato. menor. Você chama Ulisses? Não, desculpa, mas Porque você quer falar mais do que você já falou? Você acha que você tá lá no teu negócio, lá toda hora, pegando com o pé por dos isso que eu outros tenho falando? meu canal, como diz o Ronaldo lá, eu falo, isso. ninguém me interrompe. Isso, mas então fala lá. Então é o seguinte, contratações pontuais, indiscutível, é o que essa torcida do Corinthians merece, porque é uma torcida que em momento algum abandona o time, pode ser qualquer hora o jogo, a arena tá sempre lotada com um time ruim, porque o cara sabe que ele vai pro estádio sofrer, né? Com aquele time que tinha, ele ia pro Até estádio futebol, sofrer. que tem 15 técnicos aí, encheu aquele negócio. Então, Eu nem sei como é o nome. a grande questão é a seguinte, são contratações pontuais. E aí tem que dar parabéns ao Fabinho Soldado. Aí tá certinho, tem que reconhecer o trabalho dele com o Augusto. Não dá pra você aqui vir criticar também, que toda hora é só paulada, só pancada. Não, estão de parabéns. Eu acho que são jogadores que chegam e vão jogar. Vem se somar com Garro, com Thales Magno, que são jogadores de altíssima qualidade também. E o Corinthians ganha muito com isso. Eu acho que o aprendizado está servindo. Em relação à dívida, em relação a valores, o Corinthians, é muito grande. O Corinthians é um dos clubes do Brasil que fatura mais de 1 bilhão por ano. E pode aumentar esse faturamento quando você reforça o time. O Corinthians é uma coisa só, é futebol. E se o futebol andar dentro de campo, as coisas vão se solucionando aos poucos. Entendeu? E é isso que a gente está esperando. Então tem que parabenizar o presidente do Corinthians, o Augusto, tem que parabenizar o Fabinho. Não, ainda não. Goleiro, treinador, isso tem que só no final. Tem que... Diretor, não. O goleiro parabeniza todo dia aqui, porque se não fosse ele, o Corinthians estava arrebentado. Isso é verdade, já. hein? O Hugo tem que ser valorizado todo instante, todo momento, que não deixou saudade de ninguém que foi embora. Ninguém mais fala quem foi embora, presta atenção. Só fala no Hugo. É Hugo e acabou. E é Hugo. Então, parabéns à diretoria do Corinthians. Não, é verdade. Everton Guimarães, como é que você está avaliando essas contratações, esses nomes caros, mas que tem bom futebol, que tem renome no futebol mundial? Como é que você vê tudo isso? E o Corinthians está mudando de patamar. Então, Renata, eu vejo o Ulisses falando assim, Hugo Neneca não deixou saudade de ninguém, só quando eu lembro do Cássio. Aí quando eu lembro do gigante Cássio, aí o homem murcha, vira um maracujá de gaveta, mas já estou acostumado. Bom, eu escutei aí um monte de comentários óbvios, mas eu preciso agora falar do que realmente interessa. Eu preciso dividir a tela com o Ronaldo Giovanelli, meu ídolo máximo, meu irmão do coração, porque eu tenho algumas coisas importantes a serem tratadas com Ronaldo Giovanelli, ídolo máximo do nosso Corinthians. Ô, Ronaldo, até agora as pessoas se ocuparam de falar do Depay. E são coisas óbvias, né? O Depay vai deitar no futebol brasileiro, vai deitar, porque é um baita jogador.
Agora, a pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte, que é o que realmente interessa. Você fica tirando onda comigo aqui por causa do gramado da Arena MRV. Mas o LeBron James nunca fez postagem reclamando da Arena MRV, mas reclamou da sua arena lá. Então você responde pro LeBron James lá. Não, vou responder para ele e para você também. Lá é futebol, né? Aí abriu essa exceção para o mundo. Você vê? Chegamos no mundo. E lotou. Né? E lotou. Né? Uma coisa que o Corinthians, onde põe a mão, acaba gramado com ruim a chegou data no mundo FIFA, também. ninguém mais fala do Sol, fala do Corinthians. Até o LeBron James fala do Corinthians. E eu sou mais Steph Curry. E não precisa de caixa de som para animar a torcida, hein? E não precisa de caixa de som, não, porque lá o bicho tora mesmo. Então, ao LeBron James, ao Steph Curry e a todos os meus amigos também aí do basquete. E eu sou Orlando City. Segundo o papai LeBron, nem se jogar azeite, um temperinho, dá pra comer. Não, lá se jogar... Foi ele que falou que o gramado... porque aí na arena, se jogar alguma coisinha, é pênalti pro Galo. Aí se jogar uma água, é pênalti pro Galo. Então fica sossegado, que nós estamos aqui no topo da cadeia alimentar, bebê. Eu só tô achando estranho que o inimigo do Everton na semana não é o Ronaldo. Deveria ser o São Paulo, que joga com o Cruzeiro no Brasileirão e com o Galo na Copa do Brasil. E ele tá mirando o Corinthians. Mas isso daí é medo já de São Paulo, ele sabe. Mas daqui a pouquinho, sabe quem nós vamos ouvir? Mamãe Leila. Daqui a pouquinho, o que é, Leila? Gente... Leila Pereira fala no Jogo Aberto. Vamos falar de fair play financeiro? É que é uma coisa muito séria, sabe? Porque aqui no Palmeiras nós temos essa responsabilidade. Mas isso tinha que ser obrigatório. Porque é injusto o Palmeiras deixar de contratar. Por quê? Porque eu não quero deixar de honrar meus compromissos com meus profissionais. Enquanto outros clubes contratam, não sei como, você não paga o salário do jogador, como que está adquirindo novos atletas. Eu não sei, essa conta não fecha. Teria que ser implementado um fair play financeiro, sabe? Isso é para a saúde do futebol brasileiro, sabe? E vou mais à frente. Eu acho que o presidente ele tinha que se responsabilizar pessoalmente pelos desmandos dentro do clube. As leis deveriam ser mais rígidas com o futebol. E eu acho que tudo muito permissivo no futebol. Muito permissivo. Por isso que os clubes estão quebrados. Então deveria vir até de cima, viu? Da CBF uma determinação, não é, para que se implementasse um fair play financeiro, para que organizasse, não é, ajudasse a organizar as finanças desses clubes. E eu acho que o presidente tinha que se responsabilizar pessoalmente pelos seus desmandos. Leila Pereira, ela fala sobre fair play financeiro, quero a opinião de vocês na sequência. Ouvimos bem as suas palavras e você falou sobre fair play financeiro. Em algum momento, o Palmeiras, até ajudado pela Leila, conseguiu contratar grandes jogadores, mas sempre foi adimplente. A Leila sempre cumpriu com o que ela assinou no contrato com o jogador, com o que ela prometeu ao Palmeiras. Veja que ela arcou com um prejuízo chamado Lucas Lima, por muitos anos, não é? E foi emprestado para vários clubes, e o Palmeiras sempre arcando com isso. Foi um investimento da Leila que não deu certo. Agora, o que ela fala é sobre investir e depois vão ver como paga, como faz. E aí eu acho que tem uma indireta grande para o Corinthians, mas também para o Textor, pelo volume que ele vem implementando em termos de dinheiro e contratações do futebol brasileiro, que fica impossível para os outros. Sgarbi, eu não sei qual é a sua opinião, mas realmente em algum momento, quando a disparidade for enorme, entre 4, 5 grandes equipes e o resto, eu acredito que o fair play financeiro venha para o Brasil também. Eu também acho, Rê. A Leila fala algo importante também, e a gente tem que se atentar, porque apesar, eu falei aqui, para mim é uma grande contratação do Depay. Em relação ao Corinthians, Carrilho também é uma grande contratação, só que é um Corinthians que há 2 meses, estava devendo Cuiabá, estava devendo Flamengo, parcela atrasada. Então, é algo que a gente tem que se atentar também, porque gera um desconforto nos outros clubes, né? Os outros clubes precisando de dinheiro, vendo o Corinthians devendo, e, tá contratando um astro lá para receber 3 milhões por mês, enfim. Para mim, existe essa situação do fair play financeiro, mas eu, particularmente, nesse momento, no futebol brasileiro, eu gosto de contratações assim, Rê. Do Botafogo movimentando o mercado dessa forma, trazendo jogadores que no passado a gente não via aqui no futebol brasileiro. Para mim, isso é bom para o produto do futebol brasileiro.
você traz um Depay, você traz um São Paulo como trouxe um Rames Rodrigues, você traz um Luizito Soares como o Grêmio trouxe, um Botafogo trazendo uma das grandes promessas do futebol francês, Valência. Almada, Valência, Ronaldo, fica quieto. O Valência também do Internacional, mas são jogadores que, pro produto do futebol brasileiro, é importante demais ter aqui, é bom ter aqui, mas é um jogador também. É bacana ter esses jogadores aqui. Então, mas pra é mim, que tem você esses não dois pode lados. olhar só. Primeiro que, por exemplo, sobre o Valência, que está numa fase ridícula na seleção e no Inter. É impressionante. É um cara que é. Eu ainda acredito que ele vai retomar o futebol dele, porque é muito competente, mas está passando por um momento ruim. Mas isso mexe com o torcedor. Isso vende camisa, leva torcedor no estádio, anima. Então não dá para pensar apenas só na questão do dinheiro, mas no que isso também tem de desmembramentos para os torcedores, Chico. A gente vê que hoje o futebol brasileiro, quando chega alguém diferente, anima todo mundo, até a imprensa. A discussão do fair play, ela muitas vezes se baseia do tipo assim, poxa, que injusto o clube que se organiza, por exemplo, no caso do Flamengo, paga as suas contas em dia, consegue, né, passar anos a fio ali montando equipes limitadas para pagar suas contas e hoje tem uma receita pela potência que é e aí vai esbarrar num teto dentro do fair play de não poder contratar. Enquanto que os demais, que são clubes atrapalhados, né, financeiramente, eles vão ter daqui a pouco o mesmo nível de contratação. Não é merecedor o Flamengo hoje poder fazer esse tipo de contratação? O Botafogo, que recebeu um investidor, porque a gente está passando um momento de transição no futebol brasileiro. A gente precisa entender isso com as SAFs, com a maneira como os clubes estão sendo geridos, quase como empresas. Então a gente tem que se atentar para isso também. Só que eu também acho que, às vezes, os clubes têm que olhar, por exemplo, fazer um trabalho de longo prazo com a base. O Palmeiras, olha o Palmeiras com o Estevão, com o Endrick, só com dois jogadores, né? Não é? A ponto que ele foi lá e buscou um jogador no mercado nacional caríssimo, que era o Maurício, que ainda é jovem, tem 22 anos. Então, hoje, tem que se pensar também no todo. Não é só trazer medalhões, não é só trazer grandes nomes. Tem que trazer bons nomes, mas também tem que investir no que nós temos aqui. O Dê sabe disso. Eu acho que é importante. Você começou na base do São Paulo, você é um exemplo até hoje citado como um dos mais bem-sucedidos na história do São Paulo e do futebol brasileiro, porque alguém acreditou, alguém olhou e fez um trabalho de longo prazo. Denilson praticamente morou no São Paulo, sabe exatamente como é isso. E não tem mais. Deixou uma moeda e lá, acho, deixei o Cascaio lá, deixei o Cascaiozinho lá. E acho que pós-pandemia, o olhar para a base ficou mais aflorado. Eu acho que antes da pandemia ainda era um olhar... receita dos clubes, né? Eu acho que era um olhar mais distante ainda com a base. Pós a pandemia, pela necessidade, os clubes passaram a olhar com um pouquinho mais de carinho para a base. O Palmeiras eu acho que é um bom exemplo disso. Assim, eu acho que o Palmeiras está ficando para trás no requisito seguinte. Está todo mundo investindo com patrocinadores com valores acima dos 100 mil e ela continua pagando 80. Ela é a dona da caneta. Ela, pra mim, ela muda o foco em algumas coisas aí. Mas ela já falou porque que vai ela é a dona da caneta, ela vem falar em fair Mas há play. quanto tempo ela paga seguidamente isso? Sim, mas sem ela pular paga... fora. Sim, mas ela tá sabe ali. que está defasado. E ela sabe que o mercado esquentou. Ela sabe que o mercado esquentou. E até os candidatos também aí a entrar na presidente do Palmeiras sabem que o negócio é diferente. Então ela muda o foco. E pra ela é fácil mudar o foco, né? Então é isso, pessoal. Por favor, não deixem de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de todos os movimentos do Corinthians no mercado, jogos e tudo mais. Já já, Depay e Carrijo estreiam e estejam bem ligados aqui no canal para saber tudo sobre eles. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!